O que você faria se o seu próprio filho lhe dissesse que não quer voltar para casa porque a comida dos vizinhos cheira melhor? Isso aconteceu com o seu Benedito, um ferreiro velho, de mãos calejadas e esperança cansada, que vivia no lugar mais esquecido do interior do Brasil. Ele já se havia resignado à pobreza, mas essa confissão o quebrou depois de anos trabalhando sem ganhar nada, de ver sua esposa adoecer de fome e seu filho engolir o orgulho. Ele pensou que sua única saída era desistir, até que no fundo da mata, um idoso lhe pediu algo que parecia impossível. O que aconteceu depois não foi um milagre, foi uma prova de humildade, gratidão e lágrimas verdadeiras. Inscreva-se no canal Mente Desperta antes de começarmos, porque esta história pode te mostrar que o que hoje te dói, talvez amanhã seja o que te abençoa. Encravada entre morros ressecados e estradas de terra, a vila de Santo Antônio do Amparo parecia um lugar parado no tempo. As casas eram de pau a pique ou adobe, com telhados de zinco que, ao meio-dia, transformavam cada quarto em um forno. Pelas ruas, a poeira subia como se fizesse parte da rotina. As galinhas ciscavam à vontade, os vira-latas dormiam nas esquinas, e as crianças brincavam descalças entre pedras e o que restava do lixo. Ali vivia seu Benedito, um homem de rosto curtido pelo sol, mãos cheias de calos e olhos que um dia brilharam de ilusão. Era o ferreiro do vilarejo, ofício que herdou do pai e que tentava manter vivo com dignidade, embora a cada ano ficasse mais difícil. Sua oficina era uma estrutura improvisada com telhas oxidadas, sacos rasgados e pedaços de madeira velha. Dentro, uma bigorna rachada, um martelo desequilibrado e uma forja que mal respirava carvões vivos. Tudo o que ele tinha estava ali. Sua história, sua luta, seu cansaço. Cada manhã, seu Benedito se levantava antes do galo cantar. Não o fazia por entusiasmo, mas pelo costume de quem aprendeu a trabalhar antes de aprender a sonhar. Saía de casa em silêncio, com uma camisa desbotada, um chapéu de palha puído e as mesmas calças remendadas que usava há anos. No pequeno lar, esperava por ele a dona Aparecida, sua esposa, mulher forte, calada, de rosto sereno, mas olhos tristes. Ela sempre lhe preparava um café ralo, feito com os últimos grãos que restavam. Não havia dinheiro para pão nem para açúcar. Mesmo assim, ela o despedia com um sorriso forçado, como quem ainda quer acreditar. Seu Benedito se perdia na neblina matinal, cruzando a pracinha, onde os vizinhos já montavam suas barracas de verduras, ervas e pão caseiro. Ninguém o cumprimentava com entusiasmo. Alguns o ignoravam, outros murmuravam pelas costas. No fundo, viam-no como um homem vencido, alguém com quem não convinha se envolver muito. Porque ele atrai má sorte, diziam. E é que, nos últimos anos, a sorte parecia ter lhe dado as costas. As encomendas eram cada vez menores, o dinheiro não rendia, as peças que fazia se quebravam, as ferramentas se desgastavam e as portas da oficina se abriam mais por costume do que por necessidade. Apesar de tudo, Benedito não se queixava. Nunca foi homem de muitas palavras. Sua vida era trabalhar, aguentar e recomeçar. Com o martelo na mão, sentia-se útil, embora o mundo não reconhecesse. Golpe após golpe, moldava não apenas o metal, mas sua própria resistência ao abandono. Nas tardes, regressava a casa com as mãos sujas de fuligem e a testa suada. Cruzava a porta e mal tinha forças para falar. Sentava-se na cadeira de palha, observando Dona Aparecida cozinhar com o pouco que havia e como Gabriel, seu filho de 10 anos, brincava em silêncio num canto. Gabriel tinha nascido ali mesmo, entre carências e promessas quebradas. Era um menino nobre, de olhar vivo, mas corpo magro. Desde pequeno, soube que em sua casa se vivia diferente, que o lanche não era como o dos amiguinhos, que o aniversário se celebrava com abraços e não com bolos.
Mas seu Benedito, apesar de tudo, o amava profundamente e trabalhava com a esperança de que, ao menos ele, pudesse quebrar o ciclo de pobreza. Queria vê-lo estudar, crescer, ter uma vida distinta. Por volta das 6 da tarde, a oficina ficava em silêncio. Apenas o estalar dos grilos e o vento no mato acompanhavam seus pensamentos. Às vezes, Benedito ficava sentado ali sozinho, olhando para o céu. Pensava no quanto havia aguentado, no pouco que tinha, e em como, apesar de tudo, não perdia de todo a esperança. Porque, no fundo, embora se sentisse invisível para o vilarejo, ainda queria acreditar que um ato bom, uma faísca, algo poderia mudar seu destino. Certa tarde, ao voltar da oficina, seu Benedito mal conseguia arrastar os pés. Um ar pesado, quase sem oxigênio, enchia o pequeno cômodo. Dona Aparecida mexia algo numa panela velha sobre o fogão a lenha. Não havia carne, não havia feijão, apenas água quente com um pouco de massa de milho dissolvida e sal. Chamavam aquilo de sopa de resistência. Gabriel estava sentado no chão, desenhando com um graveto na terra batida. Suas mãos estavam sujas, as unhas escuras de tanto brincar. Mas o que mais chamava a atenção não eram as mãos, mas seus olhos apagados e vazios. "Comeu algo hoje, filho?" perguntou Benedito sem muita esperança. "Uma tortilha com sal de manhã", respondeu o menino sem parar de olhar para o chão. Dona Aparecida baixou a cabeça. Não havia como adoçar a verdade. Tudo havia acabado. Não restava nenhum tempero na despensa, apenas meio quilo de milho e sal. O pouco que tinham ia sendo esticado como chiclete para sobreviver. Não para viver, apenas para resistir. "Amanhã vou ver se me vendem fiado na venda do seu Rômulo", murmurou ela, como se falasse consigo mesma. "Ele não quer mais me fiar, Aparecida. Ele disse que primeiro eu pague o que devo. Fiquei com tanta vergonha que saí de lá sem nada." Gabriel levantou-se devagar, como se carregasse mais anos do que tinha. Aproximou-se do pai e, sem olhar nos olhos, soltou a pergunta que partiria tudo. "Pai, por que nesta casa nunca cheira gostoso?" Benedito sentiu que algo se quebrava dentro do peito. Ele olhou para o filho. O menino não falava por maldade. Era uma pergunta genuína, brutalmente honesta. Na casa da Dona Benta, quando cozinham, o bairro todo cheira bem. Cheira a carne, a frango, a arroz com tomate. Eu passo por lá e fico com água na boca. Às vezes me dá vontade de ficar lá. Dona Aparecida virou-se de imediato. A colher de madeira caiu no chão. Olhou para ele com os olhos marejados. "Uma vez eu cheguei perto, mãe. Só queria cheirar, mas me viram. Me disseram para não me aproximar, que aqui nesta casa a gente só pede as coisas e que se eu voltasse, iam me enxotar." O silêncio encheu a casa como fumaça espessa. Ninguém disse nada. Nem Benedito, nem Aparecida, nem Gabriel. Só se ouvia o ferver triste da panela vazia. "Não se preocupe, filho. Um dia vamos cozinhar melhor do que qualquer um nesta vila. Você vai ver", disse Benedito, engolindo o choro. Gabriel assentiu, mas não com esperança, e sim com resignação. Depois, deitou-se na esteira velha com um pano rasgado como lençol. Não pediu jantar, não porque não quisesse, mas porque sabia que não havia. Dona Aparecida aproximou-se do marido. "Eu juro que faço tudo o que posso, mas já não sei se isso é viver, Benedito. Já não sei se isso é vida para uma criança. Não me diga isso, por favor. Se você cair, eu desmorono." "E você acha que eu não caio? Eu caio todos os dias, só disfarço porque você chega mais quebrado que eu. Mas eu também estou cansada. Eu também tenho fome." Benedito a abraçou. Era um abraço de derrota, não de consolo. Um abraço daqueles que se dá quando não há mais nada a oferecer. Naquela noite, enquanto o menino dormia e o vento batia nas telhas de zinco, Benedito ficou sentado olhando para a panela vazia e pensou:
O que fiz de errado? Onde foi que me perdi? Mas não achou respostas, apenas o eco de uma pergunta. Por que nesta casa nunca cheira gostoso? Na manhã seguinte, seu Benedito levantou-se com o corpo entorpecido e a alma em ruínas. Não havia dormido. As palavras do filho o perseguiram a noite toda. Sua promessa de "um dia cozinharemos melhor que ninguém" parecia agora uma mentira dita com boa intenção, mas vazia. Saiu para a oficina como todos os dias, com o mesmo chapéu velho e o coração arrastando tristeza. Cruzou a rua em silêncio, mas desta vez algo mudou. Os olhares dos vizinhos eram mais evidentes, mais julgadores. "Lá vai o coitado", sussurrou alguém. "Dizem que o filho dele foi cheirar a comida alheia", murmurou outra voz. Seu Benedito fingiu não ouvir, mas as palavras doíam mais que uma martelada na mão. Chegou à ferraria, abriu as portas enferrujadas, pegou o martelo e começou a trabalhar, ou ao menos tentar. Passaram-se as horas e não apareceu ninguém. Nem uma bicicleta com corrente quebrada, nem uma enxada para afiar, nada. O calor aumentava e a fome também. A cabeça zumbia até que ouviu uma voz familiar. "O que acontece, Benedito? Hoje nem o martelo soa como antes", disse o seu Getúlio, o figurão da vila, com um sorriso incômodo. Benedito olhou-o, exausto. "Não é nada, seu Getúlio, só estou cansado. Às vezes sinto que o povo não confia mais em mim." "E você acha que é mentira?" interrompeu o Tico, o fofoqueiro da vila, que sempre aparecia onde não era chamado. "Olha, Benedito, não é por ofensa, mas a verdade é que sua presença já dá má impressão. Desde que você chega, tudo estraga. Nada se vende, nada se colhe, nada se ganha." "E o que eu tenho a ver com isso?" respondeu Benedito com a voz embargada. "Algumas pessoas trazem o azar no sangue e você está salado até os ossos. Não sou eu quem diz, é o povo." Seu Getúlio riu baixo. "Tico, deixa ele para lá", disse, embora não o tenha impedido realmente. "Vamos embora, aqui não tem nada para ver." Os dois se afastaram rindo enquanto Benedito ficava parado com o martelo na mão e a alma feita poeira. Olhou para o céu. As nuvens se moviam lentas, como se também o ignorassem. "Eu realmente nasci para isso, para ser o bobo da vila", sussurrou com os olhos úmidos. Regressou a casa com as mãos vazias. Mais uma vez, Dona Aparecida o esperava sentada na entrada. Gabriel dormia sobre uma manta, coberto de poeira, com uma camiseta que já ficava curta nele. "Como foi?" perguntou ela, embora já soubesse. Benedito não respondeu. Sentou-se ao lado dela, fechou os olhos. "Hoje também me humilharam como se eu fosse culpado por tudo que não funciona neste lugar, como se minha existência fosse uma desgraça. Não diga isso, você não fez nada de errado. E de que adianta isso, Cida? De que adianta não roubar, não mentir, não falhar, se terminamos na miséria do mesmo jeito?" Ela não soube o que responder. Naquela noite, jantaram o mesmo que de manhã. Nada, apenas um pouco de água quente com sal. Nem Gabriel perguntou nada, apenas engoliu seco. Sabia que, se falasse, a mãe choraria e, se ela chorasse, o pai se quebraria. Seu Benedito deitou-se sem se trocar. O corpo doía menos que a alma. Pensou na oficina vazia, nas risadas do seu Getúlio, na frase do Tico. Alguns nascem salados. E pela primeira vez na vida, Benedito sentiu que talvez eles tivessem razão. Seu Benedito saiu de casa antes do sol mostrar sequer uma linha de luz sobre os morros. Não havia dormido. A voz de Gabriel dizendo, "Por que aqui nunca cheira gostoso?", continuava golpeando-o por dentro. As provocações do vilarejo também. O que Tico disse sobre seu azar. A risada de Getúlio, o silêncio de Aparecida tentando ser forte quando já não podia. Caminhou sem rumo fixo, com os olhos inchados e a garganta apertada. O ar frio da madrugada entrava por sua roupa gasta, fazendo-o tremer. Cada passo parecia carregar sacos de pedra. Passou em frente à oficina e não teve coragem de entrar.
Doeu ver a porta velha torta, como se ele mesmo estivesse igual. Seguiu avançando. A praça estava vazia. O coreto, os bancos rachados, a poeira acumulada. Tudo parecia zombar dele. Até os cachorros pareciam evitar seu olhar. O que fiz de errado? Pensou. Em que momento me tornei o homem de quem todos riem? Quando saiu da vila, o sol começou a tingir o céu de laranja. Ao longe, as serras se erguiam como gigantes silenciosos. Ele seguiu caminhando para lá, não sabia por quê. Só sabia que não queria estar perto de ninguém. Não queria que sua esposa o visse derrotado. Não queria que seu filho o visse vazio. Chegou a uma trilha seca, estreita, cheia de pedras soltas e arbustos espinhosos. O silêncio era tão profundo que podia ouvir seus próprios pensamentos, e eram terríveis. Talvez, murmurou, eu já não faça falta. A frase saiu sozinha, mas assim que a ouviu, sentiu um calafrio na espinha. Não era que quisesse morrer, era que já não sabia como viver. Já não sabia como carregar a pobreza, a zombaria, a vergonha de não poder alimentar sua família. Sentou-se sobre uma rocha. Os olhos encheram-se de lágrimas, mas ele as engoliu. Não queria chorar, não queria sentir, mas ali, no meio do nada, sem a mirada de Gabriel, sem a força forçada de Aparecida, ele se quebrou. Chorou como uma criança perdida, como um homem que não vê saída, como um pai que se sente menos que um pai. Chorou com raiva, com cansaço, com medo. O vento levantou poeira ao redor. As folhas secas estalaram. Por que isso acontece comigo? Soluçou. O que fiz para merecer tanto? Ninguém respondeu. O morro apenas ouviu. Seu Benedito respirou fundo. Tentou se acalmar, mas seu peito continuava apertado. Levantou-se, caminhou mais alguns passos para a zona mais densa do mato e então ouviu algo. Um gemido leve e doloroso. Ele parou. Piscou, tentando saber se sua mente pregava uma peça, mas lá estava de novo. Tem alguém aí? Sussurrou uma voz fraca. Benedito ficou tenso, olhou para os matagais. O som vinha de lá. Caminhou com cautela, afastando galhos com as mãos. O som tornou-se mais claro. Por favor, disse a voz. Benedito deu um último passo e viu um idoso caído entre pedras e espinhos, com a roupa rasgada e o pé claramente machucado. Tinha a pele queimada pelo sol e os lábios rachados. Parecia estar ali há horas, talvez um dia inteiro. Santo Deus! Exclamou Benedito. O que aconteceu com o senhor? O idoso levantou apenas o olhar. Não havia magia em seus olhos, não havia mistério, apenas dor e humanidade. Eu caí tentando cruzar este morro, não consegui levantar, não tomo água desde ontem. Pensei que aqui seria o fim. O coração de Benedito deu um salto. No meio de sua própria escuridão, estava diante de alguém que sofria mais que ele. Sem pensar duas vezes, ajoelhou-se ao lado do homem. Não se preocupe, senhor. Não vou deixar o senhor aqui sozinho. E sem saber, sem imaginar, esse momento ia mudar tudo. Seu Benedito aproximou-se mais do idoso, cuidando para não machucá-lo. O homem respirava com dificuldade. Tinha o rosto coberto de pó e suor. Como o senhor veio parar aqui? Perguntou Benedito, tentando ajudá-lo a se sentar um pouco. Venho de um povoado do outro lado do morro, respondeu o idoso com voz rouca. Não há caminho direto, então tentei cruzar por aqui. Escorreguei e desde então não consegui me mover. Pensei que ninguém passaria. A confissão fez o coração de Benedito apertar ainda mais. Ele tinha caminhado para aquele morro buscando desaparecer e, sem querer, chegara ao único lugar onde alguém precisava justamente do contrário. Ajuda, preciso de água, disse o idoso, olhando para os lábios secos. Sim, assentiu Benedito. Eu não tenho comigo, mas tem uma pequena fonte mais abaixo, não tem? Eu vi quando subi, mas agora não posso me mexer. Se pudesse me trazer um pouco... Benedito hesitou um instante.
Sua mente ainda carregava todas as sombras. Mas ao ver o idoso, algo se moveu dentro dele, como se ajudar aquele homem fosse, de certo modo, ajudar a si mesmo. Não se preocupe, disse finalmente. Vou buscar água para o senhor. Obrigado, filho, sussurrou o velho. Você não sabe o que isso significa para mim. Benedito levantou-se e começou a descer a encosta. O caminho era íngreme, com pedras soltas que tornavam cada passo perigoso, mas ele avançava com determinação. Sentia que pela primeira vez em dias estava fazendo algo que fazia sentido. Enquanto caminhava, pensou em Gabriel. Pensou em como uma criança, apesar da fome, continuava sendo nobre. Pensou em Aparecida, tentando sustentá-lo mesmo quebrada. E pela primeira vez entendeu. Às vezes, a gente se afunda tanto na dor que deixa de ver que outros também estão lutando. E ajudar alguém pode ser a corda que te tira do poço onde você mesmo caiu. Após 15 minutos, encontrou a fonte. Era pequena, rasa, mas suficiente. Abaixou-se e bebeu um pouco. A água estava fresca. Procurou uma garrafa, mas não tinha. Encontrou uma lata velha jogada entre as pedras. Lavou-a bem e encheu com cuidado. Quando começou a subir de novo, o sol já estava alto. O calor era abrasador, mas ele não parou. Ao chegar, viu o idoso deitado. Aqui está, senhor. Beba, disse aproximando a lata. O idoso bebeu devagar, como se cada gole fosse um presente divino. Suas mãos tremiam, mas de alívio. Obrigado, disse limpando a boca. Nem todos param para ajudar um velho jogado no mato. A maioria passa reto. Ser pobre, fraco ou cansado às vezes te torna invisível. Benedito sentiu um soco no peito. Ele também se sentira invisível a vida toda. Não podia deixar o senhor aqui, respondeu. Eu sei o que é se sentir abandonado. O idoso olhou-o de forma diferente. Sabe, às vezes, quando a gente está prestes a desistir, a vida te põe diante de alguém que precisa de você, não para salvar a essa pessoa, mas para salvar você mesmo. Benedito não soube o que dizer. O idoso terminou de beber. Suas mãos ainda tremiam, mas o olhar estava mais claro. Obrigado, filho. De verdade, disse com um suspiro profundo. Esta água me devolveu a alma. Seu Benedito ficou ao lado dele, limpando a testa com a manga. O sol estava a pino e o calor caía como chumbo, mas não se queixava. Havia algo parecido com sentido em seu peito. O senhor tem família? Perguntou. Sim, bem, eu tinha. Meus filhos vivem longe, quase não os vejo. Vivo sozinho num sítio do outro lado. Vinha caminhando porque ouvi que nesta vila havia trabalho, algo simples, cuidando de umas terras. Mas já viu, nem isso consegui. Benedito olhou para a perna do idoso. Continuava inchada. Não acho que possa me mover sozinho, disse o homem. Se me deixar aqui, eu entenderei. Você já fez mais que o suficiente. Benedito sentiu um nó na garganta. O cansaço pesava. Seu corpo estava esgotado. Tinha fome. Não comera nada e ainda devia voltar à vila, encarar a família. Mas algo não o deixava ir embora. Não posso deixá-lo sozinho, respondeu firme. O idoso olhou-o surpreso. Mas o que você vai fazer? Benedito respirou fundo. Vou carregá-lo até a estrada principal. De lá posso buscar ajuda. Talvez alguém com um burro, uma carroça, algo. Você está louco, filho. Não vai aguentar com este calor. E se te acontece algo? Se eu estivesse jogado aqui, o senhor teria me ajudado também, não teria? O velho sorriu. Sim, eu teria. Seu Benedito preparou-se, tirou a camisa para proteger os braços do idoso do sol e a colocou sobre os ombros. Depois, com cuidado, ajudou-o a se levantar. O idoso reclamava de dor, mas não resistia. Apoie-se em mim. Pouco a pouco, passo a passo, começaram a avançar. O peso era muito. Benedito sentia as pernas fraquejarem, mas não parou. Cada passo era uma batalha contra a fadiga acumulada de anos, carregando sua própria miséria. Pensava em Gabriel, em Aparecida.
e agora pensava neste homem desconhecido. Após um esforço monumental, chegaram à beira da estrada. Ali, sob a sombra mínima de uma árvore, deixou o idoso. Espere aqui, vou buscar ajuda. Não demore muito, filho. Mas se demorar, não se sinta culpado. Você já fez mais do que qualquer um fez por mim em anos. Benedito assentiu e correu. Correu morro abaixo com um só pensamento. Não ia falhar com aquele velho. E enquanto corria, sentiu que algo dentro dele tinha começado a mudar. Ele não sabia de onde tirou forças, mas correu. Ao chegar à entrada da vila, viu o seu Roque, um caboclo com um burro que vendia lenha. Seu Roque, gritou Benedito agitado. Por favor, preciso de ajuda. Tem um senhor ferido no morro. Ele está sozinho e não pode caminhar. Eu o encontrei. Dei água, mas preciso levá-lo para a vila. Seu Roque olhou-o com receio. O que acontece, Benedito? Agora o que você inventou? Não é invenção. O homem vai morrer lá se não tirarmos ele. Roque franziu o senho, mas assentiu. Sobe aí. Vamos buscá-lo. O caminho de volta foi lento. Quando chegaram, o idoso continuava lá. Você voltou, disse tentando sorrir. Aqui está a ajuda, respondeu Benedito, ajudando-o a subir no burro. Na vila, várias pessoas os viram passar com assombro. Ninguém entendia o que seu Benedito fazia com um estranho. Levaram-no ao pequeno posto de saúde. O idoso, depois de medicado, descansava. Benedito estava encharcado de suor, com arranhões nos braços. Não sentia dor física, apenas uma paz estranha. Entrou no quartinho onde o idoso repousava. Te devo a vida, filho, disse o homem pegando sua mão. Meu nome é Seu Firmino, Firmino Mendieta. Eu sou o Benedito. O idoso sorriu. Eu não sou daqui. Venho de uma cidade mais ao norte, mas o que não te disse é que não vim só por trabalho. Na verdade, estava procurando alguém que pudesse cuidar de umas terras que meu irmão me deixou. Ele faleceu e eu não tenho forças, nem filhos que queiram ajudar. Então vim procurando alguém decente. Benedito franziu o senho. E por que o senhor? Porque me disseram no caminho que havia um ferreiro nesta vila, pobre, mas honrado, e quis conferir. O senhor está dizendo que me procurava? Eu não sabia até hoje, mas depois do que você fez, não tenho dúvida. Quero te dar essas terras, Benedito, não como presente, mas como oportunidade. Você decide o que faz, mas elas estão em dia, e se você aceitar, sei que não se perderão. Não sei o que dizer. Só me diga que vai usá-las para o bem. Benedito respirou fundo. Gratidão e humildade se misturavam. Sim, senhor, com certeza. Quando seu Benedito saiu do posto, o sol se escondia. A notícia correu rápido. Já souberam? O ferreiro resgatou um velho e ele quer deixar terras para ele. Logo o Benedito, que não mantém a própria casa, diziam as más línguas. Benedito chegou em casa. Aparecida o esperava nervosa. Ele contou tudo e, pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. Gabriel saiu com os olhos iluminados. Terra, pai, como os sítios onde plantam milho. Sim, filho, talvez possamos semear algo. Mas a alegria atraiu inveja. No dia seguinte, Tico o interceptou. Olha o herói do morro, o que você fez para o velho te dar terra? Eu só o ajudei, respondeu Benedito sereno. Ajudar? Zombou Tico. Você não ajuda nem sua família. Mas uma voz rouca surgiu atrás do grupo. Era seu Firmino apoiado num bastão. Este homem me salvou a vida. Enquanto vocês fofocavam, ele carregou meu peso. Se ele quer minhas terras, serão dele. Eu vi um coração que, embora cansado, continua sendo bom. A praça ficou muda. Benedito recuperara o respeito. Passaram 2 dias e o advogado de seu Firmino, o Dr. Moreira, apareceu para formalizar tudo. Eram 4 hectares com água. Benedito assinou os papéis no município vizinho. A vila mudou o tom das conversas. Pois é, ele assinou. Dizem que já vai limpar a terra. Getúlio calava-se. Tico cuspia no chão. Benedito agora passava o dia aprendendo sobre sementes e plantio. Sobreviver, virar a viver.
Mas uma tarde, uma nota urgente do município chegou. Comparecer ao gabinete do prefeito Valadares. Benedito ficou ansioso. No gabinete, o prefeito e sua esposa, Dona Hortência, esperavam por ele com rostos tristes. Nossa filha, Júlia, está doente do espírito, disse o prefeito. Ela não fala, não come. Desde que a avó morreu, ela se fechou. Os médicos dizem que ela precisa de simplicidade, de vida real, longe de luxos. Queremos pedir que ela passe 2 semanas com sua família. Pagaremos bem. Eu não quero dinheiro, disse Benedito. Se o senhor pede que eu a trate como um de nós, eu farei. Se há algo que eu sei, é viver com pouco e encontrar sentido nisso. Júlia chegou numa sexta-feira. No início, era silêncio puro, mas Gabriel se aproximou. Quer brincar de peão? Ela negou, mas não se afastou. Aos poucos, ajudando Dona Aparecida na cozinha ou acompanhando Benedito na roça, Júlia começou a respirar. Às vezes sinto que me quebrei por dentro, confessou ela um dia a Benedito no campo. Eu também já senti isso, filha. Mas seguir não é se render, é ter fé que a dor um dia alivia. Júlia voltou para os pais transformada. O prefeito, grato, mandou máquinas para ajeitar a estrada das terras de Benedito. A vida florescia de dentro para fora. Gabriel agora ensinava outras crianças na roça. Aparecida sorria. Benedito não andava mais de ombros caídos. Recebeu uma carta de Júlia. Obrigada por me mostrar que o simples também cura. 1 ano depois daquele dia no morro, Benedito já não era o homem do azar. Era o homem do propósito. Ele percebeu que tudo o que parecera perda fora preparação. A pobreza ensinou-lhe a não se quebrar. O desprezo ensinou-lhe a dignidade. Sentado numa pedra, olhando sua colheita, ele sussurrou: Deus, se duvidei, perdoe-me. Não entendia que os caminhos difíceis levam aos destinos mais bonitos. Um só ato de bondade mudou tudo. Não precisa de ouro para transformar a vida, apenas de generosidade. Benedito deixou de sobreviver e passou a viver. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a. Alguém pode precisar saber que não está sozinho. Inscreva-se no Mente Desperta, deixe seu like e lembre-se, o que você dá sempre volta.